Hoje a gente vai ver a parte de integral. Isso aí. E amanhã, propriamente dito, a parte de equações e soluções das equações de Maxwell. Tá? Então hoje ainda é aquele ferramental matemático que vocês deveriam saber, devem saber, do cálculo diferencial. Tensor vetorial. Derivada e v uma função escalar primitiva, do conceito integral. Função primitiva e função derivada. E V de N é um elemento de caminho ou vetor elemento de caminho. São constantes e define os limites de integração. B' de uma função vetorial uma função J BZK. Conhecer um caminho de integração. Definida por V. Para eu fazer essa integração aqui, eu preciso definir um caminho para ir de A até B. Infinitas são as possibilidades, infinitos podem ser os caminhos, e seja ele qual for, sempre do outro lado vai ser esse resultado na primitiva nas extremidades. A e B aqui são todas as coordenadas de B e todas as coordenadas de A substituídas no resultado dessa função. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. J. Mais delicado. Não precisa. Esse daí. Essa integral, isso aqui,
produto escalar. O caminho escolhido é esse daqui. Tá? Basicamente, uma reta, tá? No plano Y e Z. A seta indica qual é o sentido que eu vou ter que percorrer, fazer essa integração desse caminho. Então, e aqui estão os pontos que são os vetores de A e o vetor de B, que é exatamente o inicial e o final. Então, eu preciso primeiro fazer esse produto. D de L é D de X e D de Y, J, D de Z, K. Tá? O meu V, como aí já está, então o produto escalar de V, escalar DL, é a primeira coisa que eu vou ter que fazer. Esse, escalar com esse, vai dar 6 D de X. Esse vezes esse, Y, Z quadrado, D de Y. Mais esse, escalar com esse, 3Y, mais Z, B de Z. Então, produto escalar V, escalar DL, é isso daí. Tá? Só que, vou fazer mais uma particularização. Qual é o caminho, né? O caminho C que eu vou ter que escolher. Esse caminho C aqui é algo que vai ser definido por uma função tipo essa daqui. Tá? Então, quando eu olho, por exemplo, para essa reta aqui, que é o meu caminho, essa curva é quem vai ser essa dita função aí. Tá? Coincidentemente, né, é Z em função de X ou Y. Tá? Eu coloquei X ou Y aqui, porque, claro, essa reta está no plano YZ, mas ela podia estar num outro plano que justamente passasse aqui pelo meio. Então, qualquer ponto aqui também ia ter coordenada X e coordenada Y. Como ele só tem coordenada Y, então isso é uma função do tipo Z f de Y apenas. Tá? Como é que a gente determina a equação dessa reta? Tá? Eu primeiro sei que ela é decrescente, né? Então já sei que ela é negativa em Y. Vamos colocar aqui menos A, não sei qual é esse coeficiente ainda aí, mais um ponto de corte no eixo Z, que é 2. Então a minha função é Z menos A, Y, mais 2. Para encontrar o valor de A, basta eu escolher qualquer um desses pontos aí para poder determinar quem é esse A. Eu posso escolher ou esse ponto, que é o ponto 0, 0, 2, ou esse ponto aqui, que é 0, 1, 0. Vamos escolher esse aqui, por exemplo. O ponto 0, 1, 0. Substituindo isso aqui na função, eu tenho Z igual a 0, menos A, Y é 1, mais 2. Então, meu A aí é igual a 2. Minha função, portanto, é Z igual a menos 2Y mais 2.
Então, meu caminho é esse daí. Tá? Eu tenho que fazer a minha integração ao longo desse caminho. O que significa isso? Significa, com esse resultado aqui, eu escrever todo mundo em função de alguém. Tá? Ou eu escrevo todo mundo em função de Y, ou escrevo todo mundo em função de Z. Isso aí é escolha do freguês. Qual é o mais óbvio a se fazer, né? Menos 2, Y mais 2. Só que essa função aqui, essa reta, nesse plano, ela não tem nenhum elemento em nenhum ponto em x. Então, uma outra coisa que eu tenho que adicionar para completar esse caminho é que quanto vale o x para essa curva? Hein? Sempre igual a zero. Então, quando eu pego esse produto aqui, V escalar BL, eu já tenho que ajustar ele todo para esse caminho. Quando eu faço x igual a zero, né? Bem, eu não tenho nenhuma variação de d de x, correto? Então aquele primeiro elemento já vai embora. Então só me sobra y, z ao quadrado, d de y, mais 3y mais z d de z. Outra coisa é colocar todo mundo ou em função de y ou em função de z. Eu posso pegar justamente essa curva aqui e fazer isso. Tomar o infinitesimal dessa curva, que é d de z é igual a menos 2 d de y, derivada de constante, 0. Então veja, agora eu tenho uma relação de d de z e d de y e tenho a relação de z e y. Vou escrever tudo isso aqui apenas em função de uma única variável e de um único elemento de integração. Pode ser o z aqui, vai ficar y, z é menos 2y mais 2 no quadrado, d de y mais 3y mais z, que é menos 2y mais 2. D de z é menos 2 d de y. Então agora eu posso organizar, fica todo mundo em função de apenas uma única variável de integração, e eu tenho que olhar justamente aqui para o y. Só resta agora olhar para uma única direção. O meu y vai de quanto a quanto? De 0. Então minha integral agora vai só depender desse elemento. Então vamos fazer essa continha aqui, básica, rápida. Isso aqui, posso tirar o 2 em evidência, vai ficar 4. Y, aqui y menos 1 ao quadrado, vezes y. Aqui y menos, né? Vai ficar menos 2. Aqui vai ficar y mais 2. D de y. Continua 4. Y, aqui y ao quadrado, menos 2y mais 1 dy, menos 2y mais 2 d de y. Vou tirar o d de y em evidência, aqui fazer a multiplicação, 4y ao cubo, menos 8
y ao quadrado, mais 4y, menos 2y, menos 4 d de y. 4y ao cubo, menos 8y ao quadrado, mais 2y, menos 4 d de y. Integral de A a B, integral, agora todo mundo está em y, vai ser de 0 a 1. Aí é só fazer a distributiva em cada um desses elementos, cada um dos termos. Lembrar que esses camaradas aqui são vetores, né? Isso aqui tudo já foi transformado somente nisso. Então aqui, integral, que é constante, pode sair, integral do polinômio, vai dar y ao quarto sobre 4, de 0 a 1, 8 y a terceira sobre 3, de 0 a 1. Aqui, y ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. E aqui, menos 4y de 0 a 1. Basicamente, tudo que for zero aí vai naturalmente zerar, só me interessa aqueles que estão na unidade. Então, isso aqui vai dar 8 terços, menos 4, 2, menos 2, menos 2, 8 terços, menos 2, isso aqui vai dar 6, 14, menos 14 terços. Tá? Então, fazendo aquela pergunta do Silvio Santos, né? É fácil ou não é? É o costume, às vezes, da gente colocar menor embaixo, maior em cima. Mas bem aqui, na hora que eu deixei tudo na forma de uma única integral, é aqui que fica a responsabilidade justamente qual é o sentido do caminho que eu tenho que escolher. Analisando justamente isso daqui, a setinha está apontada para cá. Eu tenho que vir daqui para cá. E esse caminho, como é esse o sentido, faz com que y venha daqui para cá. Certo? Então a minha integração é de 1 para 0. Isso só vai mudar o sinal aqui. Vai ser esse aqui. Vai sair de 2 para 0. E depois de 0 para 1. Então, o limite de integração no final vai ser de 2 para 0. E aqui de 0 para 1.
Então isso aqui praticamente tudo fica igual. Até aqui, tudo fica igual. Mas algo que percorre somente o eixo Z é representado como? Quais são os valores de X e de Y para eu percorrer somente esse caminho Z? Então já está. Ele faz logo o produto escalar. Assim você tem o que é o teu integrando completo. Depois é substituir o caminho aqui antes de fazer a integração, para eliminar logo todo mundo que não interessa daqui. Tá? Essa é uma maneira. Essa maneira aqui faz com que, para você colocar a orientação correta, você justamente tem que fazer esses papéis aqui. Ó. No caso do primeiro aqui, que eu tive que identificar justamente que o Y ele está, na verdade, decrescendo. Então aqui eu coloco a direção, o sentido do caminho. Essa informação eu coloco no momento em que eu vou escrever a minha integração, os limites de integração. Tá? Então, esse aqui é um processo. A outra maneira de poder ver isso aí é olhar para o caminho e já ter que escrever o DL como um vetor associado diretamente a esse caminho. E aqui, quando você faz isso, você automaticamente já resolve o problema de orientação. Então, sempre na hora de fazer a integração, você já não precisa mais se preocupar e coloca do menor ao maior. Independente, como eu fiz naquele caso ali, achando que estava certo. Tá? Então, da outra maneira que eu vou fazer, ela é justamente olhando para esse caminho aqui e já escrever o vetor associado a ele. Tá? Esse caminho é um caminho somente no eixo Z. De 2 a 0. Então eu vou escolher aqui um versor, tá? Que é um elemento infinitesimal aqui, que vai representar esse meu DL apenas nesse caminho. Tá? Eu não estou somente na direção Z, então esse aqui é o meu DZ. Qual é o versor que pertence a essa orientação? É o versor K. Muito bem. Só que o sentido é o quê? Contrário à minha orientação positiva. Então, portanto, menos. Pronto. Então, na hora de fazer V escalar DL, o meu V é aquele completo lá, 6, I mais Y V ao quadrado J mais 3Y mais Z K. Isso aqui faz o produto escalar com esse camarada. Menos DZ K. Lá naquela que você fez lá, quando até a gente aquela reta lá de crescente, né? Então você procurou DY DZ, então DY aí não seria negativo, não? Sim, mas como é que eu resolvo isso? Quando eu escolhi a integração, fazer de 1 para 0. Entendeu? Aqui, quando você faz por esse processo, o sinal do teu caminho é determinado justamente pelos limites de integração, na ordem em que eles devem acontecer. Então se eu fizesse aí de... Se aqui você, além de colocar de 1 para 0, ainda colocasse o menos, aí você ia mudar toda a orientação. O que eu escolher vai dar certo, mas eu tenho que escolher um dos dois que vai determinar o dos dois caminhos. Ou você faz por esse caminho, por esse método aqui, em que você não se preocupa em ter que fazer eliminação nenhuma e simplesmente fazer o produto escalar de V ou DL, tá?
e coloca o limite de integração como sendo justamente aquele que vai dar a orientação de onde você está, para onde você vai, aí você coloca isso daí, ou você, já quando olha para o caminho, já escreve o vetor associado a esse caminho, colocando logo a orientação que ele tem. Tá? Porque isso aqui é um vetor, então esse caminho aqui também é um vetor. Um vetor que está nesse sentido é um elemento infinitesimal nesse caminho, D de Z, está sob a orientação K e é negativo, está na orientação negativa do meu eixo. Então, coloquei isso aqui, agora o meu DL é isso, e não mais ele completo. Então, agora eu vou fazer o produto escalar entre esses dois. E quando eu fizer, bem, esse é só fazer distributiva. I com K, 0. K com J, 0. K com 1, K com K dá 1. Só tenho esse elemento aqui, então, portanto, esse resultado vai dar menos 3y z dz, tá? E lembrar que eu estou nesse caminho aqui, então, portanto, o meu x é 0 e o meu y é 0. Então, é esse produto substituído ainda x igual a 0 e y igual a 0. Então, aqui vai ficar o quê? Somente menos z dz. Então, V escalar dl é isso daqui, nesse caminho aqui, que é o no caminho, alguns colocaram assim, né? Caminho C1, C2, C3. Isso no caminho C2. Tá? As informações de C2 são essas aqui. X igual a 0, y igual a 0. E substitui tudo isso, dá esse resultado. Então, a integral de V dl, e aí vai ser desse ponto inicial, esse final aqui, que vai ser do ponto 0, 0, 2 até 0, 0, 0. Isso aqui é igual a integral menos z dz. Eu já resolvi essa questão da orientação e do sinal. Então é só eu olhar para de conta a conta, de 0 a 2. Menor ou maior. Porque o sinal já foi resolvido. Tá? Então aqui, menos z quadrado sobre 2, de 0 a 2, isso aqui dá 4 por 2, menos 2. Tá? Usando esse mesmo raciocínio para o outro caminho, vou apagar aqui em cima. Somente y, o meu dl é o que? dy, o versor nessa direção, j, e como o sentido é o mesmo sentido positivo, agora v escalar dl, substituindo o caminho C3, vai ser o que? Produto escalar desse dy com isso aqui. O que vai sobrar? Só vai sobrar esse camarada aqui. Então, y z ao quadrado dy. Mas veja, eu tenho que substituir C3. C3 equivale a x igual a 0 e z igual a 0. Se eu substituir z igual a 0 aqui, sendo que VL, DL em C3 já é 0, então a integral disso aqui continua sendo 0. Logo,
o caminho inteiro, e aí a gente representa pela integral fechada de VTL, é a integral no caminho 1 mais a integral no caminho 2 mais a integral no caminho 3. No primeiro, quanto foi que deu? Sobre 3. Esse aqui deu menos 2. E no outro 0. Calcule a integral calcule a integral de linha fechada nessa figura aqui. O caminho C é esse aqui. Composto do caminho I, 2I, 3I, 4I. Usa esse método aqui que eu acabei de explicar. Escalar o DL. Tá? Mas eu preciso primeiro saber quem é esse camarada aqui. Facinho de saber, calculando o rotacional de V. I, J, K, D de X, D de Y, D de Z. E as coordenadas? Eu tenho alguma coisa para I? Não. Para J, 3y quadrado. E a última, 4yz. Deu quadrado. Então agora, primeira, selecionando linha de coluna, derivada desse aqui em relação a y dá 4z ao quadrado, menos derivada desse aqui em relação a z, só 2x, menos j, agora derivada desse em relação a x, que dá 0,
menos derivada desse, 0, K, então sobra esses dois aqui, derivada desse aqui em relação a X, 2Z, menos derivada em relação a 0, então o rotacional de V é simplesmente I 4Z quadrado menos 2x mais K 2Z. Vou fazer o produto escalar de DL e fazendo o produto escalar deste vetor com esse aqui, só tem J, J escalar I 0, J escalar K. Então, integral no primeiro caminho DZ, né? Positivo. Então agora é fazer o produto escalar desse camarada o tempo todo com esse rotacional, tá? Como é que vai ficar? Rotacional de V escalar DL é K escalar I 0, K escalar K 1, então 2Z DZ e a integração, né? Integração no caminho 2. A integração nesse caminho, nesse formato, é indo de 0 até 1. Então aqui vai dar 2z quadrado sobre 2. Foi. Não me falou nada. Tô não gastando. O tamanho do meu quadrado aqui é unitário. 0 a 1, 0 a 1. Tá? Eu estou seguindo nesse caminho aqui. Os limites de integração já estão definidos. Então aqui, resultado é caminho 3. Meu DL é quem? 3. Oi? Menos DY. menos DY. Menos DY. DY, o que? J chapéu. J. De novo, rotacional de V, escalar DL, é este camarada, produto escalar com esse daqui. Já tá? Isso mais 2 Zero. Nó integral em 3. Zero. E o último, DL é o que? Menos DZ K. Rotacional escalar DL vai ser menos 2Z DZ. Integração no caminho 4. Integração vai ser de quanto a quanto? Esse caso deve ser de 0 a 1.
De 1 a 0. Resolveu a banca no final. 0 a 1. Já foi resolvida a questão do sinal. Agora. Tá? Já foi resolvido quando eu justamente fiz isso aqui. Entendeu? Toda vez que eu escolho fazer esse caminho e eu faço o sinal aqui neste caminho, isso aí já foi resolvido. Tá? A questão de onde vai para onde. Então eu sempre vou poder colocar do menor para o maior. Tá? Aí é só integrar. O resultado vai dar a mesma coisa que esse daqui. Né? Só que menos 1. Então, a integral fechada, do rotacional de V dl, é a integral no caminho I. Isso aqui é só um mero, digamos assim, um mero requinte, viu? Apenas para deixar tudo bem mastigado. Por que não coloca dessas daí na prova? Normal. Saudade. Tinha um pai lá. Pra ficar olhando pra ele. Né? A gente tem um produto escalar, dando, é claro, um resultado, um produto escalar dando resultado, uma função escalar, uma função vetorial, fazendo um produto escalar com um elemento vetorial. Aqui, no caso, agora é um elemento de área, e ao fazer esse produto escalar, o meu resultado vai ser uma função escalar. Substituído, é claro, todos os parâmetros que devem definir essa área, provavelmente esse resultado aqui é a substituição de x, y e z que definem esse parâmetro e, portanto, o resultado é somente um número. Tá? Em todas as situações, é a transformação de uma função vetorial numa função escalar por integração. Isso resume mais ou menos o que é o teorema de Gauss, que é o teorema do divergente, e o teorema dos Stokes também. O tempo todo você transformar uma função vetorial numa função escalar. Aqui nós devemos entender que dA é um elemento vetorial de área ou de superfície. E devemos entender a partir dessa definição que área dA, vetor, pode ser escrito dessa forma. NDA, onde N, chapéu,
é o versor normal. Normal à superfície. Tá? Ou simplesmente normal. Então, digamos que nós temos essa superfície aqui. Tá? Ela por completo. E uma função vetorial que descreve um campo vetorial que atravessa essa superfície. Em cada ponto, tá? Em cada ponto é onde a linha de campo, essa aqui, essa aqui são as linhas de campo da função vetorial. Em cada ponto onde as linhas de campo interceptam esse plano, nós temos tangente à linha de campo, o vetor V que representa, tá? E perpendicular a esse ponto aqui, eu tenho a minha normal. O vetor V e a normal não necessariamente vão concordar sobre a mesma orientação, porque isso depende justamente de como é que essa superfície está organizada. Tá? Em geral, eles não vão concordar, mas em algumas situações em que a gente pode verificar esse tipo de geometria, como por exemplo um cubo, né? O vetor normal à superfície coincide com, por exemplo, algum campo que venha ser constante e que esteja atravessando esse cubo. Então é facilmente identificar que um está sob a mesma orientação do outro. Então, quando isso acontece, fazer o produto escalar entre esses dois, que é o que a integração vai fazer, é algo relativamente simples, se torna algo relativamente simples. Substituindo esse dA aqui, a expressão fica agora assim. Onde dA, onde dA agora é só simplesmente o produto do elemento de A. Isso aqui é um número apenas, um elemento infinitesimal, um fator escalar. V escalar n, por vezes, ele é simplesmente traduzido por Vn. E isso daqui é a componente do campo na direção do vetor normal. É como se você fizesse uma decomposição, escolhe um eixo de orientação e depois, se esse, no caso, o teu campo não tiver essa orientação que você escolheu, você vai fazer a ponta com uma componente desse campo nessa direção. Tá? Então, isso aqui é só um Vn. É só a componente do campo vetorial, ou da função vetorial. No elemento de área. Aqui, esse caminho
já está selecionando qual é a orientação do meu elemento de área. Tá? A gente deve acompanhar o que seria uma regra da mão direita. Tá? A regra da mão direita, ou só simplesmente o fechar da mão direita já determina. Porque isso aqui é um plano. Em qualquer plano, dizer, mas de que N se trata? Um vetor N que está nessa direção ou do outro lado? Toda superfície plana, ela teria duas orientações. Se você admitir isso aqui como o lado de dentro e o lado de fora, você tem um vetor normal para o lado de fora e um vetor normal para o lado de dentro. Então, o que vai definir a diferença entre um e outro? Vai definir justamente que caminho você está percorrendo para fechar essa superfície. Se você percorrer esse caminho de modo que ao fechar, seguindo os dedos, esse caminho, o polegar vai te indicar a direção do versor normal de que se trata a integral. Tá? Então, o caminho define qual é a orientação do N. Nesse caso, se essa orientação for anti-horária, determina esse vetor N. Se for horária, vai ser sentido contrário, o N para o outro lado. Tá? Então, baseado nisso daqui, para onde é que vai estar o meu N? Justamente. Tá? Como é em coordenadas cartesianas, isso é uma área, a área de um triângulo é simplesmente base vezes altura, né? Dividido por 2, teria tudo isso daí. Mas, quando a gente vai tomando infinitesimais, a gente simplesmente não mais diferencia o que vai ser um triângulozinho do que vai ser um quadrado. Eles são infinitesimais. Então, a área de um triângulo ou a área de um quadrado não fazem a menor diferença. De qualquer forma, é base vezes altura. Então, portanto, a área disso daqui é dy vezes dz. Só que isso é um vetor. E aí eu tenho que colocar qual é justamente a orientação por conta do caminho. Se o caminho é esse aqui, vai dar x positivo. Então, opa. Rotacional desse objeto aí, I, J, K. D de x, D de y, D de z. X, y, 2, y, z, 3, z, x. Derivada em relação a y, 0. Derivada em relação a z, menos j. Derivada em relação a x, derivada em relação a z, derivada em relação a x, derivada em relação a y. Então, rotacional de V, organizando aí, é menos 2y menos 3zj e menos esse objeto com esse aqui. O único que não vai ser zero vai ser qual?
em esse dy dz vezes 2dy. Então vai ficar menos 2y dy dz. E agora fazer a integração. Integral é aqui. Agora, quando eu fizer a integração, só é y e z, certo? Y e z, eles estão relacionados por essa reta aí. Né? Cada valor de y leva um valor de z. Então, quando eu tiver que fazer a minha integração, neste caso aqui, já que isso não é um quadradinho, tá? Cada valor de y deve levar um valor de z. Então, a minha integração, numa integral como essa, uma depende da outra. Tá? Eu não posso fazer independentemente y e z, porque uma depende da outra. Então, eu tenho que organizar isso daí para que eu possa fazer a integração de forma correta. Tipo, se eu for integrar direto de 0 até 2 para y, eu não posso integrar direto de 0 até 2 para z. Por quê? Eles resguardam uma relação entre eles. Tá? Se eu integrar y de 0 a 2, z só vai poder ser de 0 até um valor, uma função, né? z aqui, qualquer um, tipo z', qualquer aqui. Tá? Eu não vou poder integrar ele diretamente. Agora, quem é esse z'? Esse z' está para um y' dado por essa reta. Então, eu tenho que determinar qual é a equação da reta aí. Como é que eu faço aqui? A equação da reta vai ser z, ela é negativa, né? Então, menos a y mais o ponto de corte igual a 2. Então, eu posso escolher um ponto ou outro para poder determinar quem é esse a. Vou escolher, por exemplo, aqui z igual a 0. Se z é 0, o y, quando z é 0, o y vale quanto? 2. 2. Então, resolvendo isso daqui, eu encontro que a é igual a 1. Minha equação completa é z menos y mais 2. Tá? A relação entre z' e y' é essa daqui. Vale tanto para z quanto para z'. Tá? E a minha integral vai ficar menos 2 integral, e aqui eu coloco ela bem separadinha para fazer o seguinte. Bem, se eu vou ter que, no caso, deixar a integral completa para y, z é quem vai ser limitado. Ou eu posso fazer a integral para z e deixar o y limitado. Ou um ou outro. Dependendo de quem eu faça primeiro, é como eu vou organizar essas integrais. Então, eu vou escolher, por exemplo, fazer a integração em y completo. Tá? Se é y completo, então, 0 a 2. dy. E aqui dentro, a minha outra integral, que vai ser de 0 até
Z', de D de Z', porque só tem esse camarada, e o restante aqui eu vou deixar Y. Opa, já caiu o DY. Y, DY, integral de 0 a Z', DZ'. Tá. Então, Y vai de 0 a 2 completo, e Z vai de 0 até Z'. Mas, mais uma vez, quem é esse Z'? A relação é essa daqui. Tá? Então, no lugar de Z', menos Y' mais 2. Ao final dessa integração, eu só vou ter Y', certo? Esse Y aqui também está dentro da integral. Então está todo mundo com linha aí. Tá? E depois que eu fizer a integração de todo mundo, é que eu faço a substituição de 0 a 2. Tá? Então, ou eu faço isso aqui para mantendo o Y completo, ou posso também fazer o contrário. Vou colocar de 0 a 2 para DZ. Tá? E aí, o Y aqui vai ser de 0 a Y', DY'. Tá? Aí quem é que vai ser o meu Y'? Depois que eu integrar isso daqui, é só isolar aqui, né? Y' menos Z' mais 2. Então você integra em Y', tá? De 0 até esse valor aqui, que é menos Z' mais 2. O resultado aqui vai ser só em Z'. Logo, isso daqui é argumento dessa integração aqui. Tá? É o integrando dessa integração em Z'. Ou o contrário, como aqui está em cima. O integrando, isso aqui é integrando dessa integração em Y'. Não é obrigatório seguir aquele fluxo não, né? Oi? Ela seta? A seta aqui só serviu para determinar qual é a orientação do meu vetor de área. Tá? Ela só serviu justamente para indicar, porque dependendo de qual é o sentido, isso aqui tanto faz. Tanto pode ser positivo como negativo. Tá? Então, a regra da mão direita aí para saber o caminho só determina quem é que vai ser o vetor de área. Daí em diante, é só acompanhar aqui a geometria do problema. Problemas como esses aqui, em que não é um quadradinho. Se isso aqui fosse um quadrado, então uma integral de área era simplesmente integrar independentemente Y e Z. Ok. Mas como não é, eu tenho que saber qual é a relação que eles têm entre si. Neste caso, uma função do primeiro grau, dado por isso aqui. Mas poderia ser, por exemplo, uma parábola, poderia ser um logaritmo, poderia ser qualquer relação. Tá? Eu só tenho que saber qual é essa relação. Ou o problema te diz, ou a figura te indica. Naturalmente, quem é.
Então vamos fazer ou um ou a outra. Integral. Então, a primeira integral que eu tenho que resolver é essa integral de z. Tá? Integral de dz é o próprio z. Então, aqui o 8, aqui é z', integral de 0 e vai ficar y', substituindo os limites de integração, vai ficar menos y' mais 2 dy'. Posso tirar o menos aí em evidência, vai ficar 2 integral de 0 a 2 y', faz a distributiva y' quadrado menos 2y'. Integrando de cada um, esse daqui a integração vai ficar y' sobre 3 integral de 0 a 2 menos aqui esse vezes esse vai dar 4 y' integrado vai dar ao quadrado dividido por 2 de 0 a 2. Tá? Aqui 2/3, 8 menos aqui 2, 4. 8, 16 menos 24, quanto é que dá? Menos 8. Menos 8 terços. Operacional de V de A integral na superfície. Tá? Então, pede para a álgebra, tá? E ter a atenção. Em volume, em vez de ser dy dz, vai ser dx dy dz. Aí você vai ter que prestar atenção apenas para qual é a figura que vai formar. A única em que eu não preciso ter que me preocupar que todas as integrais são independentes é o caso de um cubo ou um paralelepípedo. Só. Mas qualquer outra figura que forme, ela com certeza vai fazer com que os planos um fique dependendo do outro. E, neste caso, é o mesmo procedimento que foi feito aqui. Então, fazer passo a passo. Estudem, tenham uma boa noite de sono. O teste a gente vai fazer amanhã.